Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta, em parceria com a Associação Médico Espírita de Alagoas, o programa Saúde e Espiritualidade. Uma abordagem sobre as doenças e seus reflexos no corpo e na alma. Sejam todos bem-vindos. Olá, amigos. Muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Espiritualidade. O nosso programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21 horas. Meu nome é Márcia Corsino, eu sou vice-presidente da Associação Médico Espírita de Alagoas. Estou aqui para apresentar para vocês mais um programa inédito. Hoje nós teremos dois convidados, o nosso querido Ricardo Santos, que é o nosso presidente da AME Alagoas, e o nosso palestrante, que vou chamar daqui a pouquinho. O tema de hoje é a dor e o sentido da vida. E o nosso programa, eu gostaria de lembrar a vocês, que é transmitido pela Web Rádio Deus Conosco, Web Rádio Fraternidade Espírita, Rádio TV Rede Amigo Espírita, Lar de Jesus de Goiânia, YouTube da AME Alagoas, Fraternidade Espírita Joana de Ângeles em Maceió e Web Rádio Estação da Luz. Deixa eu chamar, então, aqui o nosso convidado, Dr. Alejandro Veras, que é graduado pela Unifesp, médico psiquiatra, pós-graduado em análise existencial e logoterapia, vice-presidente do Grupo Assistencial Espírita Ismael, em Osasco, presidente da AME Osasco, em São Paulo, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Muito bem-vindo, Alejandro. Obrigado, Márcia. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Alejandro. É uma honra, um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa Saúde e Espiritualidade. Recebo o abraço da AME Alagoas e de todos os alagoanos, né? E de todo o Brasil que está nos acompanhando nesse momento. Então, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Você que é presidente lá da AME Osasco e que também é lá do Departamento de Saúde Mental, né? Coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. E nós temos aqui um trabalho vinculado ao seu departamento, né? Que é o Grupo de Apoio Fraterno da AME Alagoas, que trabalha com os dependentes e os codependentes já há 6 anos. Então, estamos aqui em família, entre irmãos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo.
Eu gostaria de lembrar aos nossos internautas que as perguntas podem ser colocadas aqui no nosso chat e ao final do programa, de acordo com a disponibilidade do tempo, a gente vai procurar respondê-las. Então, vamos ouvir agora, nós vamos nos ausentar um pouquinho para ouvir doutor Alejandro. Bom, meus amigos, muito boa noite a cada um de vocês que vai nos acompanhando através das mais diversas redes. Como o Ricardo lembrou bem, não só das terras alagoanas, lindas terras alagoanas, que cedia a nossa querida irmã, co-irmã, Associação Médico Espírita de Alagoas, mas a todos aqueles que nos acompanham pelo Brasil todo e com a possibilidade, através desse recurso fantástico, que é a tecnologia, através das redes, pelo mundo afora. Então, sejam bem-vindos, uma ótima noite a cada um de vocês, sejam bem-vindos aqueles que posteriormente estarão aqui conosco igualmente, nos acompanhando nestas falas, a partir de um tema que envolve ali a dor e o sentido da vida. Neste mês de setembro, que simboliza ali um mês de valorização da vida, dito Setembro Amarelo, temas que envolvem a dor, que envolvem o próprio sentido do existir em si, ou do viver, eles são importantes para que nós possamos ali nos encher igualmente de esperança e de compreensão a respeito do que é estar vivo e do que é estar projetado no mundo, na necessidade que temos ali de colocar em prática uma série ali de planos, de objetivos que fazem parte de algo maior, nos compreendendo aqui enquanto espíritos imortais projetados no mundo. E que este chamado Setembro Amarelo, mês de setembro, em que diversas falas acabam sendo permeadas pela valorização da vida, que iluminem cada instante de nossa existência e iluminem, obviamente, todos os outros meses do ano, porque o Setembro Amarelo, enquanto símbolo de valorar a cada um de nós, do que nós somos e dos nossos objetivos enquanto espíritos imortais, deve nos servir para cada momento, para cada instante de nossa existência. E não reduzidos somente ao mês de setembro. Eu lembro de uma fala de Emmanuel a respeito de uma linda lição em que ele vai distinguindo, na obra Palavras de Vida Eterna, o que é existir e viver. E vai nos trazendo que os minerais, assim como os vegetais, os próprios animais e naturalmente o ser humano existem, mas que somente o ser humano tem a capacidade de viver. No entendimento de que viver exige um algo a mais, de potencialidades que cada um de nós possui e que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, assim como as próprias virtudes, assim como outras forças poderosas do espírito, potências essas da alma, que caracterizam a capacidade do viver, mais além do existir. Período esse que se inicia num momento que ainda é obscuro para nós dentro de um entendimento mais amplo, que é o período de humanização, no qual Kardec vai descrever no Livro dos Espíritos, quando fala da transição do princípio inteligente para aquilo que ele coloca como sendo esse início da humanização desse princípio inteligente, e em que a partir disso não só temos a individualização desse princípio, mas o início de um processo de individuação, como nos traz ali a benfeitora Joana de Ângeles, fundamentada na psicologia analítica, no qual, a partir daquele instante, o ser ele começa a dilatar as suas possibilidades conscienciais, no campo ali do intelecto, da inteligência, das faculdades intelectivas, cognitivas, mas não só, principalmente no campo do coração, que é o símbolo das emoções e dos sentimentos. Até que nós possamos integrar as mais diversas individualidades ou personalidades
das quais nós vamos tendo ao longo de milhares e milhões de anos de evolução, nas mais diversas experiências encarnatórias, e possamos alcançar em algum momento esse ser individuado por excelência, cuja maior figura que nós temos ali como exemplo é Jesus, nosso grande guia e modelo, como nos coloca a espiritualidade, e nosso grande representante da divindade aqui na Terra. Para que um dia possamos alcançar um instante no qual possamos afirmar: eu e o Pai somos um. Não porque Jesus seja o próprio Deus encarnado, mas porque enquanto criatura já alcançou ali as esferas crísticas e se encontra em perfeita relação com o Pai, com o Criador. Projetado ele no mundo que foi, tal qual cada um de nós, enfrentando milhares, milhões de experiências em que foi, como já disse anteriormente, dilatando as suas faculdades intelectuais, mas principalmente ético e morais, trazendo o grande equilíbrio no desenvolver das asas da sabedoria e do amor, que, como nos diz Emmanuel, são primordiais, são essenciais para que nós possamos alçar voos cada vez maiores, voos esses que vão nos elevando e vão nos aproximando cada vez mais de Deus. Que dentro de uma bela figura, ou bela analogia que Leon Denis vai realizando, ele nos diz que Deus é como se fosse um grande sol, um grande astro, através dos quais nós, inúmeros planetas menores, vamos gravitando ao seu redor, nos aproximando cada vez mais, porém sem nunca nos fundindo a esse grande sol. Já que vamos mantendo as nossas individualidades. Mas a partir do momento que vamos nos aperfeiçoando, ampliando as nossas capacidades no campo da inteligência e da emoção, do sentimento, da ética, da moral, nós vamos sendo ali esse espelho perfeito que vai refletindo Deus da maneira mais exata possível. E como disse, esse nosso grande exemplo é Jesus. Por isso ele se coloca como eu e o Pai somos um, porque Jesus já o reflete em perfeição. E Jesus, portanto, esse modelo perfeito do qual espelha também aquilo que nós seremos. Entendendo que há um suprassentido para a vida, um suprassentido para a existência, ou seja, um sentido que é infinitamente maior, que ainda nos escapa de alguma forma a uma análise mais aprofundada, um entendimento mais aprofundado, mas que ele indica que nós alcançaremos aquilo que ele fez e muito mais, conforme as suas palavras. Até que possamos, como diz, afirmar: eu e o Pai somos um. O suprassentido da vida, portanto, é nos aproximarmos da perfeição relativa perante Deus e sermos absolutamente coerentes com as leis divinas, a partir do momento que estaremos vivenciando em perfeição essas leis, que são as leis naturais, que são as leis universais, alcançando aquilo que nós estamos, já foram de alguma forma determinados. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, temos ali a capacidade da escolha, mas temos um item no qual nós somos determinados. Todos seremos perfeitos. Uma perfectibilidade relativa perante o Criador, perante Deus. Mas há sentidos menores que vão sendo construídos ao longo dessa trajetória, de tempos infindáveis, que já se iniciou lá atrás, e continua e continuará ainda durante muito tempo, que faz parte da vida em si, que guarda esses múltiplos sentidos, mas que é permeada ali por uma outra lei maior, que faz parte e se encontra inserida na lei maior de amor, que é a grande força que nos sustenta. O amor que é essa projeção divina dessa criatura que nos mantém, da qual nós saímos e voltaremos, no entendimento ali da parábola do filho pródigo,
em que somos projetados no mundo, na necessidade de múltiplos aprendizados, como disse anteriormente, buscando dilatar a nossa capacidade intelectual, mas também a parte ética, a parte moral, enfrentando nesse trajeto, por vezes, situações que são muito dolorosas, de muito sofrimento, mas que têm por objetivo educar o ser de maneira integral. Então, do Pai saímos, ao Pai voltaremos, mantendo naturalmente a nossa individualidade, mas com experiências, com vivências, engrossando a casca, como se diz ali no linguajar comum, no sentido de ter a capacidade de enfrentar as situações dolorosas da existência, da vida, para que possamos crescer e entender que se faz necessário, sim, o desenvolvimento da asa do amor, o desenvolvimento da asa das virtudes, da ética, da moral, aliada à asa do conhecimento, aliada à asa da verdade, da vivência dessa verdade, da vivência desse conhecimento, em equilíbrio com o amor que nos leva à sabedoria, para que de maneira equilibrada possamos alcançar aquilo que nós estamos destinados. Então a vida vai se apresentando para cada um de nós, enquanto espíritos imortais, projetados no mundo, como almas encarnadas, a necessidade de vivenciar situações das mais diversas, porque vamos sendo educados no campo da dor e do sofrimento. E por que ela se insere no amor? Porque a dor tem por objetivo fortalecer o espírito nessas lutas. Fortalecer o espírito para que possa alçar, como já disse anteriormente, voos cada vez maiores. O professor Herculano Pires, filósofo espírita, nos traz ali uma fala bastante interessante quando diz que as lutas da vida, elas existem para virilizar o espírito, no intuito de que ele voe como águias, porque ele foi criado para voar como águias, e não para que ele voe como borboletas, no esvoaçar mais baixo. Não, é o alto voo das águias. E para isso as lutas da vida vão fortalecendo, vão virilizando o ser espiritual, no intuito que através das experiências que vão se apresentando, e que por vezes são dolorosos, o fortaleçam e possibilitem com que ele vá desenvolvendo as virtudes. Nesse sentido, a dor que tem por um objetivo maior educar o ser, ela vai se inserir nas leis de amor. Comumente nós falamos ali na casa espírita, ou nas instituições diversas ali, a seguinte fala: ou nós vamos pelo amor, ou nós vamos pela dor. Na verdade, nós sempre vamos pelo amor. Porque a dor, ela se insere nessa lei de amor. Ela tem o objetivo, como disse, de educar o ser. Ela tem o objetivo de trazer equilíbrio ao ser. E quem desenvolve muito essa temática é o grande estudioso espírita, que já citei aqui, que é Leon Denis, numa obra magistral chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E quando ele vai se debruçar sobre a temática da dor, ele insere tal capítulo, na terceira parte dessa obra, que fala sobre as potências da alma. Ou seja, dor enquanto uma potência da alma. E vai nos colocando que a dor, enquanto uma lei maior, ela busca educar e equilibrar o espírito. Educar o ser. No intuito de que ele possa, como disse, alçar voos cada vez maiores. E vai nos trazendo que os grandes gênios da humanidade, espíritos esses que já foram ampliando as suas capacidades intelectuais e desenvolvendo ao mesmo tempo a capacidade de amar, capacidade de sentir, de perceber, eles vão sendo forjados ao longo das encarnações através da dor. Por isso que podemos entender que a vida, guardando esse sentido, ou guardando um supra-sentido que ainda nos escapa ali ao entendimento maior, mas que diz respeito ao espírito imortal, sobre aquilo que ele irá se tornar, e a dor ela se insere na vida, se insere nas leis de amor, se a vida tem um sentido, a dor também tem esse sentido, também guarda um sentido. E essa fala que nos traz igualmente é o Dr. Viktor Frankl, médico psiquiatra,
nascido na Áustria, e que durante a Segunda Guerra Mundial, pela sua origem judia, acabou vivenciando diversas experiências nos campos de concentração daquele momento, extremamente dolorosas e muito sofridas, nas quais ele viu boa parte dos seus familiares, entes muito queridos, entre eles seus pais, um irmão e a esposa que se encontrava gestante, falecerem, desencarnarem nos campos de concentração, e quando a guerra finaliza, ele se vê e ele se percebe só. Naquele momento, depois de sofrimentos gigantescos, de dores muito duras, Viktor Frankl ele começa a pensar e a raciocinar em cima daquilo tudo que ele viveu e nos traz ali essa fala que pode ser encontrada numa obra fantástica chamada Em Busca de Sentido, um dos livros mais lidos no mundo, que nos traz ali uma biografia a respeito das experiências vivenciadas no campo de concentração e um pouco da teoria, daquilo que ele iria construir posteriormente, que é a logoterapia, que é a terapia do sentido, e da análise existencial frankliana, que é um olhar antropológico sobre ser, projetado no mundo, e através das dores que permeiam a sua existência. Nos dizendo que todos nós, indistintamente, somos buscadores de sentido. Todos nós, o tempo todo, estamos buscando um sentido da vida. Tentamos entender qual o sentido da existência, o porquê de nós estarmos aqui. E, ao mesmo tempo, somos seres que necessariamente, para que possamos crescer, fortalecer e transcender, passamos pelas dores. Entendendo que não existe evolução sem dor. Não existe evolução sem sofrimento. Elas são pilares essenciais para que o ser alcance aquilo que ele está destinado. A questão é que, dentre os grandes desafios que nós temos, é extrair esse sentido da dor em situações complexas que por vezes estamos vivenciando nas mais diversas áreas de nossas vidas, seja no campo da saúde, econômica, financeira, social, dentro de uma nação que por vezes possamos estar vivendo, nas experiências ali, as dificuldades que são impostas pelo meio, as questões sociais, culturais. Sempre estamos vivenciando esses momentos mais dolorosos, mais críticos, que guardam um sentido, nos trazem uma mensagem. E o desafio do espírito projetado no mundo, que é um buscador de sentido, é extrair igualmente o sentido desses eventos dolorosos. Então, o problema não é a dor em si, ou o evento que é a causa. A questão é os excessos que vão se somando aos eventos dolorosos. Os excessos que vão se somando ao sentimento da dor em si, do sofrer, que pode vir carregado de desespero, pode vir carregado de raiva, de ódio pelo momento que nós estamos vivendo, fruto ali de uma compreensão ainda superficial, e que faz com que naquele momento tenhamos o sentimento de que não há nenhuma saída, de que não há outros caminhos a serem percorridos. E aquele evento doloroso, num primeiro momento, ele pode se apresentar ao nosso olhar como uma situação quase insuportável, difícil de manejar e de que não tem fim. E daí o grande desafio de cada um de nós de entender que a dor em si, o evento que provoca esse sofrimento, ela carrega uma mensagem que vai dialogar, vai conversar com o coração, vai conversar com cada um de nós e que tem por objetivo nos trazer um certo equilíbrio, nos auxiliar na harmonização das estruturas internas, psíquicas, emocionais, e não nos derrubar. Esse não é o intuito da dor, esse não é o intuito do sofrimento, mas é fortalecer o espírito. A dificuldade, como disse, são dos excessos, de outros sentimentos que possam estar sendo somados a esses eventos e que nos afastam da leitura correta da mensagem carregada ali pela dor. Daí a importância
de buscarmos ferramentas, de desenvolvermos essas tais ferramentas, de trabalharmos em cima das potencialidades que nós já temos, buscando ali elementos que nos auxiliem a trabalhar os excessos que possam se somar a esses eventos dolorosos e que me permitem uma aproximação em relação à dor, fazendo a leitura correta e entender que ela se apresenta na minha vida, na minha existência, para me auxiliar, sendo ali um instrumento pedagógico da divindade para que eu possa transcender. Numa das obras de André Luiz, nos é trazido isso por um dos seus instrutores, no qual Clarencio, num diálogo com André, vai dizendo que, depois do amor em si, como nós o compreendemos, a dor é a maior força transformadora do ser, como instrumento pedagógico da divindade, inserindo-se nessa lei maior de amor. E por isso que não existe contradição entre ir pelo caminho do amor ou da dor. E sempre vamos pelo caminho do amor, no qual a dor faz parte, para nós ainda espíritos, que nos encontramos no início da nossa jornada, no início da nossa caminhada, que tem por intuito ali ampliar, como já coloquei, a nossa capacidade intelectual, psíquica e emocional. E que à medida que vamos compreendendo, vamos entendendo, e conseguimos extrair ali um ensinamento maior que nos é trazido pela dor, ela vai diminuindo, ela vai perdendo força, e vamos compreendendo a força do amor que nos sustenta. Que, como diz ali o filósofo francês Teilhard de Chardin, a maior força enigmática que existe no universo, e por isso ainda pouco compreendida, mas que sustenta a tudo e a todos, como uma projeção direta de Deus em nossas vidas. Entendendo que Deus é um ser imanente à sua criação, conforme o conceito ali da filosofia espírita, ou seja, ela faz parte da sua criação. Deus está em nós, literalmente está dentro de nós. E aí, retomando aquilo que disse anteriormente de Jesus, quando afirma, eu e o Pai somos um, é porque essa ponte criada entre Jesus, criatura, e Deus Pai, ela é perfeita. Ela é fruto ali de milhões de anos de evolução. Ele reflete o Pai, ele reflete o Criador, Deus na sua perfeição, o compreende na sua totalidade, e essa ponte, ou nessa ponte não existe mais nenhum ruído. Ele se reencontra com o Pai, como essa criatura que foi projetada no mundo e retornou ao colo do Pai, sendo acolhido amorosamente. Então, quando nós nos permitimos a voltarmos ou a recomeçarmos essa jornada de retorno à casa do Pai, vamos trabalhando essa ponte justamente para que ela se torne límpida, sem ruídos, para que possamos compreender e enxergar esse Deus que é imanente à criatura, se encontra dentro de nós, e que é o núcleo duro do Espírito, incorruptível, e no qual vamos encontrar ali tudo o que nós necessitamos, para que possamos lidar com as situações dolorosas, de cabeça erguida, de pé e firmes. Por isso que um dos grandes pilares que nós temos à nossa disposição, como elemento central, que nos auxilia muito no enfrentamento das situações críticas da nossa existência, é a espiritualidade. Podemos colocar, talvez em ordem de importância, a família em primeiro lugar, como espaço de acolhimento, um espaço de amor, um espaço de carinho, no qual vamos nos reenergizando, vamos trocando com aqueles espíritos que se comprometeram a estar conosco sob o mesmo teto, espíritos esses que nos conhecem já há muito tempo e que são nossos grandes educadores, independente da função que eles ocupam, sejam nossos pais, nossos irmãos, esposa, marido, filhos, são todos educadores, e onde nós sentimos acolhidos e devemos nos sentir acolhidos para nos reenergizarmos e possamos ali continuar a nossa existência nas mais diversas lutas que vão se apresentando na vida. E em segundo lugar, esse grande pilar da espiritualidade,
como força ali intrínseca ao espírito, na busca da transcendência, da autotranscendência e da criação de pontes em relação ao Deus que nos habita. Buscando caminhos que nos servem ali de referências importantes, através dos mais diversos processos religiosos da humanidade. Aqui pouco importa qual a religião, mas que todos eles guardam o melhor de espiritualidade que podem oferecer e que, fazendo a leitura correta do que essas palavras vão nos trazendo, do que esses ensinamentos vão nos trazendo, nos possibilitam esse fortalecimento e nos possibilitam desenvolver as faculdades da religiosidade, no intuito do religare, de se religar, de se ligar a si mesmo, de se ligar à essência, de se ligar ali a esse Deus que nos habita. Esses dois grandes pilares vão me possibilitando, enquanto indivíduo que está num processo de individuação, resgatar a si próprio, por vezes das sombras mais profundas, das maiores dificuldades que possam se apresentar, no intuito, como eu coloquei, de autotranscender, entender as dores, entender os sofrimentos, extrair os maiores ensinamentos disso tudo, que vão me fortalecendo para poder enfrentar a mim mesmo, enfrentar as minhas sombras, dissipá-las e me compreender como espírito imortal projetado no mundo. Daí entender que, quando se fala de dor e sentido da vida, que a vida guarda esse sentido intrínseco e vários outros, e a dor acompanha nesse sentido em si, essencial à vida, essencial à existência, e vai me possibilitando um aprendizado maior. Uma das questões é, então, como que eu cumpro esse sentido na vida? Como que eu consigo ali cumprir o sentido que é carregado através da dor e através do sofrimento? E dois aspectos aqui são importantes, que vai nos trazendo igualmente Viktor Frankl, através da terapia do sentido, de que o ser, enquanto um buscador ali de sentido, um buscador de algo que lhe dê propósito na vida e na existência, para que ele possa materializá-lo, para que ele possa concretizá-lo, é importante e é fundamental que nós possamos cumprir esse sentido através da relação com o outro e através ali da concretização, através da materialização de algo que nós nos propormos a realizar. Ou seja, eu cumpro esse sentido e eu entendo o sentido da vida quando me permito ao relacionamento, ao encontro com o outro, sendo assim, estendendo a mão na direção do outro e me permitindo igualmente com que o outro estenda as suas mãos na minha direção. Numa busca de afeto, uma busca de sentimento, uma busca ali de amor, de carinho, de caridade. É nessa relação que eu consigo ali materializar o sentido da vida e assim como também consigo materializar esse sentido na vida a partir do momento que eu me permito ali a ter propósitos maiores, a cumprir algo maior dentro da minha existência. E esse algo maior pode ser qualquer situação nas quais nós possamos ali nos preenchermos, termos propósito, seja na vida profissional, seja ali numa relação de voluntariado dentro de uma instituição religiosa, seja ali na relação familiar, como eu coloquei, não só pelo encontro em si com o outro, mas na possibilidade de fazer coisas, de poder dar o melhor no sentido do afeto, do carinho, seja ali nas situações menores da existência em que eu possa colaborar, sendo instrumento de transformação do mundo. Então, quando eu me permito ao encontro, quando eu me permito a relação com o outro, quando eu me permito ali a entender o que me preenche, qual o meu propósito na existência, o que eu devo materializar, se hoje eu abraço uma profissão, ou dentro do meu trabalho, dali do dia a dia, o que eu posso fazer de diferente, o que mais eu posso entregar, justamente para que eu perceba e consiga, a partir disso, mobilizar as energias internas do espírito e entender que minha vida tem um objetivo, que minha vida tem ali um propósito.
e que ela é importante para todos, que nós somos importantes para alguém. Cada um de nós tem uma importância gigantesca para aqueles seres que nos amam, para aqueles que nos olham com carinho, para aqueles que têm um apreço, têm um afeto. E isso vai me preenchendo, isso vai fazendo com que, de alguma maneira, eu entenda e valorize as situações dolorosas da existência que vão me fortalecendo, para que eu não caia, a partir disso, no desespero, para que eu não caia no vazio, que tem sido uma marca da nossa sociedade atual. Temos inúmeros estímulos, temos buscado o prazer pelo prazer dentro de uma cultura hedonista, dentro de uma vivência materialista, que não significa somente amealhar recursos, mas viver intensamente o tempo todo, desrespeitando, portanto, esse próprio tempo e desrespeitando o nosso tempo, não entendendo que existem prazos, que devem existir ali parâmetros, que existem momentos, que existem tempos que vão além do tempo cronológico. A própria cultura grega, né, nos diz que existem dois grandes deuses. Um deles é o Cronos, que é o do tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo do calendário, que é igual para todos nós. Mas existe um outro tempo, que é do deus Kairos, que é do tempo oportuno, que é do tempo de Deus, no qual podemos entender que a maneira como eu vivencio uma hora no relógio é muito diferente da maneira como outra pessoa pode vivenciar essa mesma hora. Porque cada um de nós, na relação com o tempo, a vivencia de maneira muito subjetiva e específica. Então, como nós estamos nos relacionando com o tempo presente? Como nós estamos nos relacionando com as oportunidades que vão surgindo na existência? Como nós estamos nos relacionando com essa cultura que vai sendo imposta no sentido do hedonismo, que é da busca do prazer pelo prazer, de uma vivência materialista, de não respeitar esses próprios tempos, de viver de maneira muito acelerada, numa sociedade ali que é caracterizada pelo cansaço físico, pelo cansaço mental, que tem se distanciado cada vez mais dos aspectos éticos, dos aspectos morais, e que não nos possibilitam mergulhar no campo do espírito, onde nós vamos, de fato, encontrar as forças eternas do ser, com a possibilidade de desenvolver as potencialidades, as virtudes, e entender que tudo o que ocorre no universo é para nos favorecer, porque o universo sempre conspira ao nosso favor. E que as situações dolorosas, elas vão surgindo como forma ali de nos orientar, de igualmente nos guiar, porque são sinais poderosos do alto, permeadas de amor. E elas sempre vão indicando as melhores direções. Mas, por vezes, nós vamos nos excedendo, nos permitindo a insistir naquilo que pode ser o evento doloroso, aumentando cada vez mais essa dor, aumentando cada vez mais esse sofrimento, aumentando cada vez mais esses sentimentos que vão se excedendo, que se somam a tudo isso, e que vão se traduzindo, como já disse, em ódio, em raiva, em desespero. Quando, na verdade, o convite é para que nós, uma vez aprendendo com o evento doloroso, possamos andar na direção contrária, por já termos aprendido, e fazer diferente. Que, aliás, é a lição, talvez a primeira grande lição, que, através de um questionamento, Jesus dá a Paulo no encontro na estrada de Damasco. Quando diz: Paulo, por que recalcitras contra os aguilhões? Popularmente, por que continuas dando murro em ponta de faca? Se está doendo, se está sofrendo, vá na direção contrária. Direciona para outro lugar. Que essa possibilidade de transformação te dê ali elementos para entender que não há mais necessidade de sofrer daquela forma. Se permita, continua a sua caminhada, continua a sua jornada na direção contrária, onde vais encontrar com mais leveza, com mais tranquilidade, os ensinamentos que nós queremos te oferecer. Essa é a vida
nos oferecendo ali oportunidades preciosas. Esse é Jesus. Por isso ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida, tendo ali como essa grande referência desse Espírito que nos mostra os caminhos que devem ser percorridos, onde alcançaremos a verdade, no entendimento mais profundo, e, portanto, onde teremos condições de viver, o que não significa dizer que não teremos mais dor ou sofrimento, mas que nós vamos ter a possibilidade de ter a compreensão dessa dor, a compreensão desse sofrimento em nossas vidas. E, a partir disso, vivenciá-lo em espírito e verdade, buscando essa transcendência. E buscando essa transcendência, entendemos o sentido maior da vida, nos aproximando cada vez mais do suprassentido da existência, que é aquilo que nós estamos determinados a sermos espíritos perfeitos perante Deus. Perfeitos perante a consciência cósmica que vai nos auxiliando. Mas se em algum momento, o que é natural porque ocorre a todos nós, as dores, os sofrimentos nos alcançam com muita intensidade, em um nível que de fato eu tenho dificuldades gigantescas, enormes de entender qual a função daquele evento doloroso na minha vida, que nós busquemos e nos permitamos a compartilhar o que estamos sentindo com o outro, porque quando nos permitimos a dividir e a compartilhar, essas dores diminuem. O peso se torna muito mais leve, porque o fardo é leve, como nos diz Jesus. E que possamos entender que, em especial nesses momentos, nós não estamos sós. Que nesses momentos, nós não estamos abandonados. E lembro aqui de uma poesia belíssima, chamada Pegadas na Areia, que é de um autor desconhecido, em que uma pessoa, após o seu desencarne, caminhando pelas areias de uma praia, encontra com Jesus no caminho, e nas areias ele vai ver diversas marcas, diversas pisadas, de momentos diversos da sua existência. E ele nota que nos momentos mais críticos, que mais o desafiaram em termos de dor e sofrimento, havia apenas um par de pegadas. E ele questiona Jesus naquele momento. Onde Jesus se encontrava naqueles instantes nos quais ele mais sofreu e mais necessitava dele. Porque ele vê só um par de pegadas. Ele interpreta que aquele par de pegadas eram dele. E que não havia mais nenhum outro. E que, portanto, Jesus, no seu olhar, não estava ao seu lado. E Jesus lhe responde: meu filho, essas pegadas que tu observas nos momentos mais críticos da tua existência são minhas. Nessas horas, eu te carregava no meu colo. Então, possamos, cada um de nós, entender que, quando enfrentamos as situações mais difíceis, nós não estamos sós. Nós estamos sendo acompanhados e, por vezes, carregados amorosamente no colo por alguém que muito nos ama. E dentre esses que muitos nos amam, está o grande governador planetário, que é Jesus. Esse nosso irmão maior que nos sustenta. E é o grande representante de Deus neste planeta, que é um verdadeiro mundo escola, nos ensinando a nos fortalecermos, nos ensinando a desenvolver as nossas capacidades intelectuais, mas principalmente as capacidades de amar, de sentir, de perceber o outro. Possamos então entender que somos sempre conduzidos pelo amor, sustentados pelo amor, e que o único que nos é pedido é que igualmente nós possamos auxiliar ao nosso próximo, estendendo nossas mãos, abrindo nosso coração e auxiliar o outro a que se sustente também pelo amor. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, em todos os cantos que estejam, e possamos juntos entender ali a importância de todos os mecanismos divinos da nossa existência, em tudo que possamos crescer, transcender, nos tornarmos pessoas de bem. Muito bem, Alejandro, muito importantes as informações que você nos trouxe. Eu estou vendo aqui que tem perguntas no nosso chat, eu tenho uma pergunta para fazer também.
mas queria passar a palavra primeiro para o Ricardo. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Ricardo? Eu queria agradecer as palavras aí do Alejandro, muito esclarecedoras, muito didáticas, que nos informam a todos de uma forma bastante clara e consciente a respeito do sentido da vida, da razão da dor, do sofrimento. E eu queria já começar aqui trazendo um questionamento, né? Quando a gente lança o olhar assim para a humanidade, a gente vê que a dor, o sofrimento parece que é uma marca da fase humana, né? da nossa evolução. Recentemente, lá no meu consultório, eu sou cardiologista, né? E a gente lida muito com essas questões do coração, né? Do sentimento. E um paciente profundamente desesperado, com muitos sintomas, e eu fiz a pergunta para ele assim, para que você acha que você existe? A resposta foi imediata: para sofrer. Eu digo, você sabe qual é o sentido da sua vida? Assim, com uma certa curiosidade, era um paciente muito esclarecido, e o que eu observo é que os pacientes não sabem qual é o sentido da vida. Isso parece que é uma tônica da grande humanidade, esse autodesconhecimento, esse desconhecimento do mecanismo da evolução, e diante dos desafios que todos nós temos que enfrentar e que causam dor, sofrimento, às vezes se instala aquele tal de vazio existencial. Então, qual é a relação desse vazio existencial com o sentido da vida, Alejandro? Nós estamos, né, Ricardo, como coloquei num momento assim muito difícil de uma construção ali cultural, da busca do prazer pelo prazer, e isso, citei Frankl em algum momento, ele traz desde meados do século XX, e vinha tendo essa percepção, em especial quando ele se permite, mesmo antes de ir para os campos de concentração na Segunda Guerra, ele abriu alguns ambulatórios relacionados, por exemplo, a muitos jovens, numa crescente no número de suicídios muito importante. E ele foi percebendo que o que mais lhe chamava a atenção era justamente o vazio existencial, como sendo esse sentimento relacionado muito à falta de propósito na vida, na existência. Fruto, naturalmente, naquele momento assim, de situações muito críticas, vinha ali a Europa de uma primeira grande guerra, e nós sabemos que isso tudo marca os espíritos naquele momento, mas que de alguma forma também tem se estendido até os dias de hoje. Recentemente saiu ali um estudo, no final do ano passado, nos Estados Unidos, tentando ali caracterizar, aferir, medir níveis de alegria ou de propósito na existência jovens, de adultos jovens e idosos. Antes, o que se percebia é que os jovens, de uma forma geral, eles têm níveis maiores de alegria e de felicidade, porque eles nutrem um propósito maior, têm objetivos, de repente passar na faculdade, né, de constituir família, de ter um bom trabalho e assim por diante. Vão se tornando adultos jovens, você tem uma queda, porque vão aumentando as responsabilidades, a gente percebe ali que a coisa não é tão simples como às vezes nós imaginamos quando somos mais novos, mas depois havia ali um aumento entre a população mais velha, os idosos. O que se percebeu nesse estudo é que mesmo os jovens hoje eles estão num nível em queda, em termos de alegria, de propósito, de felicidade. Como se eles já tivessem alcançado a fase de adultos jovens, e como se já tivessem passado ali por tudo aquilo que eles em algum momento gostariam de ter conquistado. E assim se mantém. E foram tentar entender os motivos. Está muito relacionado às questões políticas, está muito relacionado às questões econômicas, às questões ecológicas, por uma dificuldade de olhar para o mundo e entender que estamos vivendo momentos ali críticos nesse sentido. Nós estávamos conversando antes, as temperaturas oscilando muito, então isso são sinais ali de uma terra em transição também. Isso tem impactado os espíritos que estão esvaziados e que não estão percebendo o grande propósito das suas vidas. E Frankl dizia que se você crê que não tem nenhuma missão na tua vida, a tua grande missão é encontrá-la.
encontrar esse propósito, para preencher esse vazio e que não alimente esse vazio existencial, esse vácuo existencial, que nos leva ali, por vezes, e podem nos levar ali a certos quadros de depressão, outros transtornos que servem de base para pensar, por exemplo, em suicídio. Né? Muito bem. Quando nós analisamos assim a missão de Jesus e a sua proposta, nós poderíamos dizer que a proposta de Jesus é uma proposta de libertação do sofrimento, já que ele acena com o reino dos céus, né? Esse estado de felicidade plena, e dentro desse aspecto já poderíamos antecipar Jesus como um grande psicólogo, né? Sem dúvida. Né? A gente pode nomear Jesus das mais diversas formas e que nós não vamos errar em nenhuma delas, né, Ricardo? Colocando os níveis de excelência de Jesus e aproveitando muito do que eu tenho trazido aqui em relação ao sentido da vida, Jesus como o logoterapeuta por excelência, ou seja, terapeuta do sentido por excelência. Mais do que nos libertar das dores ou dos sofrimentos, nos oferecer a possibilidade de entender essas dores em nossa vida, de entender esse sofrimento em nossas vidas. Porque veja, como ele vai colocando em diversas passagens que são ali observadas, seja nos evangelhos ou mesmo nas obras que nós temos psicografadas, nos romances históricos trazidos por Emmanuel, em muitos dos momentos ele diz, ainda sofrerás muito por me seguir, ou por meu nome. Ou seja, o que ele não traz a promessa ali de extinguir com o sofrimento, mas de trazer um sentido maior a essa dor, a esse sofrimento. Né? Não traz promessas ilusórias de que seguindo não haverá mais nada a sofrer, não haverá nenhum tipo de dor, não, mas ali a verdade te libertará, ou seja, a compreensão da dor que permeia a tua vida, entendendo que pelo nosso estágio evolutivo, a dor ela faz parte, não existe evolução sem dor, e ela vai se apresentando como uma grande lei de equilíbrio e educação para o espírito. Eu achei bem interessante quando ele comentou sobre a nossa relação com o tempo, que cada um tem uma relação diferente com o tempo. E eu queria perguntar a você o seguinte, a gente vê que muitas pessoas têm tentado controlar as coisas da forma mais eficiente possível, né? Produzir o máximo no menor espaço de tempo possível. Algumas não conseguem se desvencilhar das coisas que passaram, outras, pelo contrário, se antecipam com problemas que às vezes nem vão acontecer, né? Que é a maior causa da ansiedade, a gente viver projetado no futuro, imaginando situações que muitas vezes não vão acontecer. E você citou aí o exemplo de Jesus falando com Paulo de Tarso, perguntando, entre aspas, porque ele continuava a dar murro em ponta de faca, né? Será que a gente não está fazendo a mesma coisa quando, diante do sofrimento, a gente se recusa ou então retarda o nosso entendimento do porquê que aquilo está acontecendo, né? E com isso a gente prolonga o nosso sofrimento? Talvez a gente não esteja sabendo lidar com essa questão da aceitação, né? do que nos acontece. Às vezes a gente se rebela, não quer passar pelo sofrimento, se questiona Deus, por que Deus está fazendo eu passar por isso? Né? Será que a gente não está perdendo tempo e deveria fazer como Paulo, apenas mudar a direção e aproveitar aquele sofrimento para aprender aquilo que a gente precisa aprender? De fato, Márcia, assim, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com as dores, com o sofrimento, ela ainda indica certos graus de imaturidade que fazem parte de nossa jornada. Joana de Ângeles tem uma fala que diz assim, o ser consciente, ele não se desculpa nem se justifica, ele se transforma. Nós vivemos o tempo todo nos desculpando, querendo nos justificar, colocando ali uma série de situações para dizer o porquê de continuarmos fazendo o que nós fazemos.
e por vezes dentro ali de desculpas e justificativas que são esdrúxulas, porque nós estamos sofrendo enormemente, nos mantemos patinando no equívoco, no erro, e vamos nos distanciando desse estado de má consciência, quando na verdade, quando a dor ela surge, ela quer indicar de que é possível ir numa outra direção, e que indo nessa outra direção, essa dor ela vai diminuindo, ela perde força, porque a dor ela não existe para nos castigar, mas ela nos educa, porque a pedagogia divina não é a pedagogia do castigo, é a pedagogia da educação do ser, através do amor, que é libertador, para que nós possamos entender e compreender por que esse evento doloroso, ele surge em nossas vidas. Se eu entendo de que, por que eu e por que Deus faz com que eu passe por essa situação, eu crio também uma relação adoecida com Deus, entendendo que Ele está aqui só para me punir. E esse não é o objetivo. E aí queremos controlar, e sofremos porque não conseguimos. Porque no máximo que nós podemos controlar, à base de muitas lutas de autoconhecimento, a nossa própria vida psíquica e emocional. O resto não controlamos nada. Exatamente. E às vezes a gente é tão imaturo que a gente quer interferir nessa pedagogia divina, como você chamou, né? A gente não quer aceitar essa forma do ensinamento e quer modificar. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Eu tenho uma pergunta aqui para colocar. Essa aí é uma realidade muito clara, e a gente observa que, na verdade, a humanidade hoje está passando por uma fase de grande sofrimento, né? Psíquico, principalmente, com os diagnósticos aí se multiplicando dos transtornos mentais, a depressão, nas várias formas, a ideação suicida. E tem uma pergunta aqui da Lígia, que ela está querendo saber o que dizer a alguém que está pensando em tirar a vida, né, diante do sofrimento. Isso. Como ajudar nesse momento tão difícil, ela pergunta. Sendo bem prático, primeiro questionar se essa pessoa já buscou algum tipo de auxílio médico psicológico. A primeira questão. Porque é óbvio que a gente vai buscar acolher, escutar, né, sempre com muita atenção, com muito carinho, sem julgamento, mas, acima de tudo, questionar. Já buscou ajuda? Já se permitiu ali a buscar um tratamento médico? Já se permitiu ali buscar um tratamento psicológico? E se essa pessoa ainda não se permitiu a isso, é buscar sensibilizá-la. O que, no geral, o que nós sabemos é que aquele que pensa em morrer tem como base algum transtorno psíquico emocional já instalado. A imensa maioria das pessoas que cometem suicídio tem ali um transtorno depressivo, tem ali um transtorno, outro transtorno de humor mais grave, usa substâncias, tem questões ali de profundo sofrimento que necessita ali de um tratamento médico e psicológico como tratamentos complementares. Então, a primeira coisa é essa, é entender. Já buscou ajuda? Não buscou? Estamos juntos. Né? E sensibilizá-la a isso. E acolhê-la sempre com muito carinho, com muito respeito. Muito bem. Pessoas nessas situações também, né, Alessandro? Sempre vão precisar de um suporte, de um apoio afetivo, de alguém, como você colocou aí, para estar perto, estar próximo, né? E ajudá-la, né, nessa busca de tratamento, né? E como a gente introduzir nesse nível aí de dificuldade aí a questão da espiritualidade para sensibilizar a pessoa para o sentido da vida, por exemplo? Desculpa, não entendi. Você ia falar. É possível fazer isso? Sempre. Entendendo que precisamos somar pilares que lhe ofereçam ali uma base maior de sustentação. Quando se fala numa situação tão crítica como alguém que vai verbalizando, que tem o desejo de morrer, que se sente ali esvaziada, que está entristecida, angustiada, que não vê saída. Como disse, a primeira coisa é sensibilizá-la, ler os tratamentos que nós temos à disposição,
mas que possa complementar com outros pilares no intuito de que ela possa se fortalecer. E a espiritualidade é um fator importante, porque nós temos inúmeros estudos que, complementando ali ao tratamento médico e psicológico, você cria uma rede de apoio que é mais sustentável, você tem ali um grupo que pode te dar, né, oferecer ferramentas para que você possa entender e compreender o momento que está vivenciando, trabalhar essa relação com o sagrado e com o transcendente, preenchendo por vezes esse vazio que vai se instalando, para que a pessoa possa observar e entender que a sua vida por si só ela guarda um propósito maior e ela em si ela é importante para alguém ou para várias pessoas e que a sua falta ela geraria um vazio enorme em terceiros, para que nós possamos aí trabalhar a questão de autoestima, a questão do carinho, do amor, da caridade. E esses são elementos que a espiritualidade nos auxilia muito nessa busca do transcendente, nesse fortalecimento na relação com si próprio. Então, a espiritualidade, ela complementa esses tratamentos, auxiliando para que o indivíduo ele se permita ali a entender qual o propósito da sua existência, da sua vida, e possa, assim, ter forças para levar adiante as suas terapêuticas diversas que se façam necessárias e entender os eventos dolorosos que vão aparecendo na sua vida. Muito bem. Então, nós queremos lhe agradecer muito, Alexandre, pela sua presença aqui nesse nosso Saúde e Espiritualidade aqui da AME Alagoas. Dizer que foi da mais extrema importância o conteúdo, o assunto que você nos trouxe, profundamente educativo, com certeza, e acredito que os objetivos foram alcançados. Viu? Nossa gratidão a você. Leve o abraço da AME Alagoas para lá, para a AME Osasco, e estamos juntos. Espero nos encontrarmos brevemente. Com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Márcio. Meus amigos que foram nos acompanhando através das redes. É isso mesmo, Alejandro. Muito pertinente o assunto e a gente sabe que a gente precisa se esforçar ao máximo para utilizar todos os recursos que a gente tiver, não só na medicina, como na espiritualidade, né? Para ajudar esse número crescente de pessoas que nos últimos anos têm sido acometidas de transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade. E aí eu convido a quem escutou que possa replicar essa palestra para os seus amigos, para os seus familiares. A gente sempre conhece alguém que esteja precisando de um esclarecimento sobre o assunto e já antecipadamente convidá-lo para numa próxima oportunidade estar aqui conosco, que a gente está sempre abordando esse assunto, né, Ricardo? É um assunto que o pessoal tem desejo de ouvir com uma certa frequência, justamente por isso, né? Pelo número crescente de pessoas que têm esse tipo de problema. Então, muito obrigada, leve o nosso abraço, né? E até uma próxima oportunidade. Dá uma lembrança aqui também para todo mundo que nos acompanhou, nem todo mundo fez pergunta, mas que nos acompanharam aqui pela internet. Tá certo? Um abração para todos vocês. Obrigada, Ricardo, também. E vamos aguardar agora a próxima oportunidade. E até a próxima semana, né? Que todos possam estar conectados com Saúde e Espiritualidade às 21 horas, todas as segundas-feiras. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou o programa Saúde e Espiritualidade. Próxima semana estaremos de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.